Pois bem, meus amigos, domingão, rodada encerrada e a gente pode tratar de tudo o que aconteceu nessa 23ª rodada da Série A. É claro, né? Temos jogo acontecendo hoje, mas jogo de Copa do Brasil nada tem a ver com a primeira divisão, que só retorna na segunda-feira. Sim, o calendário maluco, um jogo atrás do outro, mas o importante é a gente ver que o Fortaleza se deu bem nessa rodada. A gente pode meio que dividir mesmo a tabela em dois blocos, né? A primeira página e a segunda página, eu diria que do nono colocado para cima. Mas está muito interessante porque o Fortaleza se firma no primeiro pelotão e isso, cara, é muito positivo, ainda mais no ponto de vista atual, que a gente tem que também se preocupar com a Sul-Americana, né? Outro detalhe, tá? Outro detalhe, temos uma notícia muito importante envolvendo a SAF do Fortaleza, tá? A SAF do Fortaleza caminha a passos largos para acontecer e aparentemente a gente já tem um ok. Acho que não diria nem o primeiro passo, né? Acho que a gente já, assim, sei lá, vamos imaginar de 10 passos, 4 ou 5 já foram realizados, estamos chegando nessa metade desse caminho e eu acho que vai ser muito bacana a gente discutir isso hoje, porque é uma mudança importantíssima, né? Porque institucionalmente o Fortaleza vai dar cara, pode ser um salto gigante na nossa história. Então a gente tem que tratar esse assunto com a importância que ele pede. Mas não vou perder tempo na abertura, quero logo falar com vocês sobre tudo o que aconteceu. Então vou chamar a vinheta para a gente iniciar mais um vídeo aqui no GT. Pois bem, pessoal, vou colocar aqui na tela a tabela não, vamos primeiro colocar os jogos dessa rodada que se encerrou, né? Até porque faz muito sentido a gente atualizar de tudo depois que acabou rolando. Vou colocar aqui os jogos da rodada, aqui tem os jogos de hoje, mas vamos começar rapidinho aqui do início para poder contextualizar, né? A gente teve Flamengo perdendo para o Atlético Paranaense por 3-0, o Inter vencendo o São Paulo por 2-1, e lembrando, né? Tanto Flamengo quanto São Paulo tem compromissos pela Copa do Brasil hoje, tá? Jogo no Maracanã. Também tivemos Santos perdendo de 3-0 para o Cruzeiro em casa e o Fortaleza vencendo o Corinthians por 2-1. Coritiba perdeu em casa para o Bahia por 4-2 e o Bragantino venceu o Grêmio por 2-0. Anteontem tivemos o Cuiabá vencendo o América, empatando com o América Mineiro em 2-2, o Palmeiras vencendo o Goiás por 1-0 e ontem o Vasco venceu por 4-2, caramba. 4-2, viu? Eu não tinha me lembrado desse resultado. Na minha mente estava 3-2. É 4-2 contra o Fluminense e o Atlético Mineiro venceu o Botafogo por 1-0, né? A tabela ficou da seguinte forma, tá? A distância do Botafogo líder para o Palmeiras diminuiu, tá? Já tá bem afunilado, inclusive. Eu acredito que a gente pode ver um desenho interessante nessa reta final na briga pelo título, né? Ainda tem. Enquanto o pessoal fica frescando, né? Enquanto tem bambu, tem flecha, né? Então a gente pode ficar de olho aí o que vai acontecer. O Grêmio fecha o G3, o Flamengo o G4, o Bragantino G5 e o Fluminense 38 o G6. O Fortaleza tá bem aqui, ó, oitavo colocado, somente a 3 pontinhos do G6 e, meus amigos, 4 pontinhos do G4, tá? Então a gente pode já começar a conjecturar um aproveitamento mais positivo aqui nessa reta final. É possível a gente brigar abertamente por uma vaga na Libertadores, inclusive é a atual briga do Fortaleza, a gente pode considerar, assim como também Atlético Mineiro, porque, cara, olha que interessante, tá? Você lembra quando eu falei que o campeonato aparentemente estava dividido em dois blocos? Pois é, se a gente olhar do Atlético Mineiro para baixo, é um gap, né? É um vácuo de 5 pontos, cara. 5 pontos do Cuiabá para o Atlético Mineiro. E aí, se você quiser comparar do Cuiabá para o Fortaleza, são 6. Ou seja, são duas rodadas no mínimo para ser tiradas, isso sem contar o saldo de gols. Então são as 2 ou 3 rodadas que seguram os times daqui de nono para cima no G10, tá? E o Cuiabá meio que briga com o Cruzeiro, com o Inter, São Paulo. Essa última vaga para fechar a primeira página. Aqui embaixo a gente tem o Corinthians, né, que perdeu para o Fortaleza, o Bahia que venceu o Curitiba, se aproximando, um com 26, outro 25 pontos, e o Goiás que perdeu para o... Cara, o Goiás estava conseguindo um empate, que seria muito positivo para eles contra o Palmeiras, e foi derrotado. E o Santos que perdeu justo para o Cruzeiro, meu amigo, 21 pontos na zona, e aqui, ó, 4 pontos para sair da zona de rebaixamento, tá? 4 pontos. A gente sabe como é difícil para um time sair dessa situação, mas o Santos tem um aproveitamento muito ruim, só não perde para o Curitiba, né? O Curitiba que tem um aproveitamento ainda pior,
Curitiba que já tá, inclusive, meu amigo, 14 pontos, 22 rodadas, a passagem comprada para a Série B tá quase saindo do caixa. Então, é muito perigoso a gente analisar essa parte de baixo, mas mais importante, Fortaleza 35 pontos, Z4 21. Cara, a gente poder, nessa 23ª rodada, abrir 14 pontos de vantagem pro Z4 é espetacular, tá? Fortaleza a gente pode dizer que é uma campanha sólida de permanência, então vamos focar aí para já na próxima rodada continuar nesse ritmo, né? Todos os clubes, exceto Grêmio, exceto São Paulo, Corinthians e também exceto Vasco da Gama, América Mineiro e Curitiba, 22 jogos, mas uma rodada aí não faz muita diferença para eles, então vamos ficar observando, vamos ficar de olho em tudo que pode acontecer daqui para frente no Campeonato Brasileiro. E galera, vamos falar agora da SAF, né? Que é uma mudança assim que a gente já está com expectativa muito grande para o Fortaleza e tudo mais, para ver se a gente dá esse próximo passo. E o Conselho Deliberativo autorizou a Assembleia Geral para decidir a criação do Fortaleza SAF, né? Então vou colocar aqui na tela a matéria do Povo que explica muito bem, tá? Do Wanderson Trindade, ela faz um ótimo resumo aqui dessa mudança que a gente está passando, né? Na matéria, o Anderson escreve o seguinte, né? Que o Conselho Deliberativo do Fortaleza realizou uma reunião no auditório da Arena Castelão neste sábado 16, tá? Realizou ontem. E autorizou a convocação de uma Assembleia Geral de Sócios, tá? Na pauta será decidida a criação do Fortaleza SAF e a aprovação de um novo estatuto do clube. Tá? Informações sobre a data da realização e da Assembleia devem ser divulgadas em breve. Nesse encontro, tiveram presentes membros do quadro de conselheiros, do quadro de sócio-proprietários e também 8 ex-presidentes do Fortaleza. Tá? Isso aqui é muito importante. Estavam lá Ari Osvaldo Gomes, Flávio Novaes, Jorge Mota, Luiz Eduardo Girão, Raimundo Regadas, Renan Vieira, Ribamar Bezerra e Silvio Carlos. Né? Também tem aqui na matéria falando que na votação também contou com a presença do Marcelo Paes, nosso presidente, também a autorização para a convocação dessa Assembleia Geral de Sócios para decidir essa criação do Fortaleza SAF e que foi aprovada com 98% dos votos, tá? Num placar de 76 contra 1. O parecer da Comissão para Assuntos Legais e Estatutários sobre o novo estatuto também foi aprovado com 94% dos votos, 72 a favor e 4 votos contra. Internamente, as discussões sobre a criação dessa sociedade anônima do futebol, que é transformar um clube em uma empresa, já vem sendo trabalhada aqui no Fortaleza, né? E o intuito do Marcelo Paes é trazer esses assuntos em entrevista, expondo qual é o melhor modelo, assim que a gente pode ser preferido. Até diz aqui na matéria, né? Lembra um detalhe que o Marcelo Paes cansou de repetir, que a ideia aqui não é que o Fortaleza tenha um dono, né? Mas sim trabalhar com investidores, né? E assim ele poder trabalhar profissional, a base, o marketing e outros departamentos do comando da SAF, né? Então todas as decisões ainda passariam pelo presidente do clube. Então, galera, acho muito bacana a gente tratar disso, muito bacana a gente lembrar que o Fortaleza está caminhando a passos largos para uma grande revolução e a gente tem a esperança de que o Fortaleza possa continuar firme e forte para, quem sabe, se tornar um clube não só forte dentro de campo, mas muito sólido e muito financeiramente estável fora dele. Então, meus amigos, basicamente é isso. Falar para vocês aqui sobre essas novidades, contar um pouquinho de tudo que vem acontecendo. E eu convido vocês a se inscreverem no nosso canal, compartilhar o vídeo com seus amigos e lembrar que mais tarde tem live aqui no GT pra gente falar de tudo que tá acontecendo no Brasileirão, na Copa do Brasil também, porque vai interessar a vida do Fortaleza, tá? Lembrando que se o Flamengo for campeão, atualmente G6 vira G7. Então, pra gente chegar na zona de Libertadores, fica mais próximo e aí a gente vai poder acompanhar com mais clamor essa decisão da Copa do Brasil, tá? Então se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, mais tarde tem conteúdo e o GT não para. Tamo junto e valeu!